pecadores. E o Senhor tem até aqui me ajudado, me guardado, me protegido e feito tantas coisas na minha vida. E no decorrer desse ano eu comecei um ano bem. E foi passando, irmão, os dias, os meses, e as coisas foram começando a se dificultar na minha vida. E as coisas foram começando a chegar numa forma, de um jeito, que ali para mim mesmo já tinha perdido mesmo até a vontade de estar na presença do Senhor, de estar servindo ao Senhor. E ali na igreja onde eu congregava, as coisas foram acontecendo. E o povo adorando. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a ir como se fosse uma rotina na minha vida. Nos cultos, na terça, para o estudo, na quinta. E começou como se fosse um cronograma na minha vida. De eu estar indo para a igreja simplesmente para ir preenchendo algo vazio que estava dentro de mim. E as coisas foram indo, e aquilo já não estava mais me trazendo uma alegria para dentro de mim. E eu fui esfriando, e até que chegou um ponto que eu não queria nem ir mais para a igreja. Eu não queria nem mais estar ali na casa do Senhor, louvando, de estar ali levando a palavra, e muito mesmo, porque já tinha mesmo ali um cargo, algo ali, uma função importante na igreja, e eu ia para a igreja mesmo só para cumprir essa tabela. Mas na igreja e na casa do Senhor e nos caminhos do Senhor, na vida do cristão não deve ser assim. Nós devemos vir para a igreja, para adorar ao Senhor. Nós devemos vir para a igreja para dar ao Senhor, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós vamos vir para a igreja para adorar, para vencer o mundo, para vencer o inferno, para vencer o nosso eu, a nossa carne, para que o Espírito venha crescer a cada dia mais e mais. E isso já não estava mais acontecendo na minha vida, até chegar um tempo que eu não queria nem ir mais para a igreja, e o inimigo já ali, já tramando já tudo, e aquelas coisas foram entrando ali no decorrer ali pro meio do ano, e foi indo até chegar o mês de setembro, e as coisas foram indo na minha vida, e eu, em vez de eu andar para frente, eu já estava querendo andar para trás, e até o inimigo colocando na minha mente para mim sair da igreja e desviar. E eu já estava convicto já. Até que um dia, irmãos, eu dou graças a Deus por conhecer este ministério, por conhecer a bispo, por conhecer o apóstolo, não para exaltar o homem, não para exaltar a bispo, o apóstolo, mas para exaltar o Deus a qual essa mulher de Deus, o homem de Deus, ele serve. Porque eu cheguei aqui, irmãos, sendo sincero com vocês, já nas últimas. Eu já não acreditava mais em mim, e principalmente em Deus já. Porque eu falava para mim mesmo, eu falava com Deus, e eu pensava e eu falava assim mesmo com Deus: Senhor, eu falo contigo, mas eu acredito que nem tu me ouve. E eu falava assim, e era muito raro. Eu olhava para a minha Bíblia, eu queria olhar e pegar, abrir ela, ler ela, mas não tinha essa força. E quando eu cheguei aqui, irmãos, o Senhor já trouxe um mistério para a minha vida tão grande, que no primeiro dia o Senhor já me trouxe um fogo. Porque eu tiro assim, a vida do cristão, nós somos como brasas. Nós estamos no meio de um fogo queimando. E a partir do momento que nós estamos aqui no meio da função, no meio deste fogo, essa chama ela nunca, jamais vai se apagar. Ainda, irmãos, que nós passamos, nós entramos aqui, saímos e vamos para um lugar distante, essa chama vai ser sempre estar ali acesa. É como se você que já fez um fogo, ou já fez uma fogueira, quando está ali aquela brasa, aquela brasazinha vermelhinha, se você começar a soprar ela ali mesmo, no meio ali da palha, no meio ali de outros carvões, de outras pedaços de madeira, se você soprar, aquela brasa vai criar e vai acender uma chama, um fogo, e esse fogo vai crescer, e se você pegar, você se queima. Assim é a vida do cristão, a nossa vida. Nós damos brasas, nós fazemos parte dessa fogueira, nós fazemos parte desse corpo, sim, junto com o Senhor, independente da placa, do mistério. Nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, o único Deus, o qual nós servimos. E aqui eu cheguei aqui, e eu já comecei a sentir algo diferente. Aquilo que eu nunca, assim, muito tempo eu não sentia, aqui eu já comecei a sentir. E eu sou grato a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Junto com esse ministério eu tenho crescido muito, e o Senhor tem colocado
tantas coisas assim na minha vida. E cada coisa assim que vai acontecendo, o sobrenatural de Deus vai acontecendo. E eu sou grato a Deus por tudo, irmãos. Eu tenho aprendido a glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor nesses últimos dias deste ano, desses últimos meses que tem passado. O Senhor só tem trago vitória para a minha vida. Eu não tenho, irmãos, que me queixar desses últimos meses que se passaram. Eu não tenho o que falar de ruim do que o Senhor tem me deixado passar nesses últimos meses que se passaram. Porque o Senhor tem me dado tantas bênçãos, tantas vitórias na minha vida. E o que Ele tem feito na minha vida, eu estou aqui hoje para agradecer ao Senhor. Como esse culto de gratidão ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu exalto o nome dEle, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E o que Ele fez na minha vida, irmãos, é algo sobrenatural. E eu só agradeço a você, esse Deus, nesta noite. Não só esse dia, irmãos, mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Desde quando eu nasci, ali que Ele tem me guardado. Desde quando eu saí ali dos caminhos do Senhor, que eu retornei, o Senhor tem me guardado. Inúmeras bênçãos o Senhor tem me dado. E hoje, para mim, estar aqui nessa posição, o Senhor Ele tem colocado tantas coisas na minha vida. E eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo. E ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa. Porque ontem, ali, nós descemos um monte ali, vamos consagrar os olhos do ano de 2015. E ali o apóstolo me convidou ali para mim estar trazendo a palavra ali na estrutural, ali na casa da pastora Carla. E ontem foi tremendo. Ontem foi tremendo. O Senhor, Ele trouxe um algo novo assim para a minha vida. Trouxe uma unção assim que eu mesmo cheguei em casa e falei: Senhor, Tu és tremendo mesmo. Tu és tremendo porque é a ousadia. Nós estamos na presença do Senhor. Estamos buscando constantemente. Quando mesmo nós esperamos, abrimos nossa boca, o Senhor já está fazendo ali o mistério de Deus. E ontem Deus derramou uma unção ali na casa da pastora Carla. Ali, eu, a diaconisa Janete, a pastora Cida ali. Nós ali orando ali, eu trouxe a palavra ali, 2 vidas ali entregaram sua vida, 2 jovens ali entregaram as suas vidas ao Senhor. E ali o Senhor fez algo tremendo naquele lugar ali, trouxe cura ali com uma criancinha, com o Senhor. E Deus tem feito cada coisa assim na minha vida. E eu quero sempre me colocar como este vaso na presença do Senhor, para que o Senhor venha sempre estar ali me abençoando a vida de cada um de vocês que aqui estão, que vieram louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem feito no decorrer desses dias. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, meu Pai Santo. Eu quero estar passando a oportunidade, irmãos, para os irmãos que querem agradecer ao Senhor. Eu sei que a pastora Cida quer agradecer ao Senhor. O Senhor é uma mulher de vitória, é uma mulher de bênção. E só porque eu cheguei aqui, porque eu tenho conhecido ela, eu já vi o Senhor tem dado tantas bênçãos para ela aqui. E eu sei que ela tem a agradecer ao Senhor. Eu sei, porque um pouquinho de tempo que eu a conheço ela, eu sei que ela é uma mulher vitoriosa. E eu passo a oportunidade para ela agora, neste momento, receba a serva do Senhor com as palmas e tudo. Salve, irmão, que eu posso Senhor, amém? Amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque assim, a nossa vida não é fácil. Nós passamos por muitas lutas, mas também por muitas vitórias. Nós não temos que pensar só nos momentos bons da nossa vida, mas nós também temos que agradecer a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas também, amém? Acontece que aqui, ó, tem em João 16, versículo 33. Tenho dito isto para que em mim tenhas paz no mundo. Tereis aflições, mas tendes também bom ânimo. Venci o mundo. Então o que Jesus quer dizer com isso, gente? Jesus quer dizer com isso que não é somente as coisas boas que nós temos que glorificar a Ele. Nos momentos ruins também nós temos que glorificar o Senhor. Porque nem tudo que é ruim na sua vida vai ser ruim para você. Talvez o que é ruim na sua vida é que vai ser bom para você amanhã. Eu falo isso porque eu já passei por muitas lutas nessa vida aqui. Só nesse ano de 2014 eu tive muitas bênçãos. Só nesse ano de 2014 eu tive 2 cirurgias. E para muito grosso eu estou aqui. Os médicos falaram: se você fizer essa cirurgia, você não vai andar mais. Você vai para uma cadeira de roda. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para glorificar o meu Deus e para agradecer a Ele. Do coração, eu fiz 2 cirurgias do coração também, você não vai resistir. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Uma pessoa que passou em menos de 5 anos por 8 cirurgias e está aqui viva, glorificando a Deus, eu tenho que somente agradecer a esse Deus. Não é porque eu passei por luto, por aflições, é que eu tenho que falar para Deus: ah, Deus, eu estou sofrendo. Não, eu tenho que agradecer a Deus. Somente
Foi luta também, mas glorifica a Deus. Passei por aflições também esse mês, mas glorifica a Deus também. Eu agradeço a Deus por tudo, pelos meus filhos. Eu agradeço a Deus por eu conhecer esse ministério aqui, que é de um outro ministério, mas Deus me apresenta esse ministério aqui e eu tomei posse. E um amor muito grande que eu tenho, tanto pelo Abismo como pelo apóstolo, meus irmãos aqui também, que eu peguei os irmãos como minha família também. Agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pelas vitórias que eu tive, pelas derrotas que eu tive também. Agradeço a Deus, que através da derrota que eu estou aqui também, que senão não estaria aqui. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, tudo. Espero em Deus que esse ano 2015 seja bem melhor que isso. Agradeço a Deus que nesse ano também, muitos queridos de mim, que eu falei, esse ano eu vou comprar um carro e ver pessoas que riram de mim e falaram, Carlinhos, eu sou carrinho de mão. E para a honra e glória do Senhor, eu falei, esse ano eu compro o carro. Quando foi em outubro, Deus deu o meu carro para poder honrar aqueles que falaram que eu não iria conseguir, para honrar o meu Deus deu o meu carro e vergonhou aqueles que riram de mim. Eu quero somente glorificar a Deus e agradecer a Deus por tudo. No momento é só agradecer a oportunidade. Eu quero dar uma minha irmã Glória. Aleluia. Salve, irmão Nasceu, amém? Amém? Hoje é o último culto do ano de 2014, né? No qual o pastor já disse que é um dia de agradecer a Deus, de glorificar a Deus. E eu também tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Louvado seja Deus. Mas antes de eu contar um milagre que Deus já realizou, vou deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Salmos 46. Aleluia. Para você que entrou aqui nessa noite, precisando de uma resposta do Senhor, para você que entrou aqui, que tem feito planos e não tem visto agir do Senhor, nessa noite, no Salmo 46, versículo 10, o Senhor diz para mim e para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sereis exaltados entre as nações, sereis exaltados sobre a terra. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E eu tenho muito que agradecer a Deus também por esse ministério, que eu também já contei aqui para os irmãos, quando eu adentrei por essas portas, como eu cheguei aqui oprimida. A minha casa era assim, todo mês era uma correria de filho dando problema, mas eu também assim me dispus a buscar o Senhor em espírito e em verdade, e juntamente a bispa com o apóstolo, em oração, em campanha, do qual Deus ali deu um brado muito grande sobre a minha casa, na vida dos meus filhos. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou tendo uma paz ali na minha casa, juntamente com meus filhos. Estão todos empregados, trabalhando, mas a vitória maior era o meu neto que estava ali na UTI, do qual estava desenganado dos médicos, e amanhã ele vai estar sendo desligado já, o último aparelho que faltava para ser desligado, e ele vai ficar em observação, né? E ele já está tomando o leitinho dele já, louvado seja Deus. Ele está precisando de 70% do aparelho lá do oxigênio, e nas quinta-feira ele está precisando de 25%. Hoje ele já está precisando só de 21, e os médicos hoje já disseram que amanhã está desligando. Então eu tenho muito que agradecer a Deus, amém? Essa passando também para a irmã Wanda aqui. São do nome do Senhor. Glorifica ao Senhor, igreja, aleluia. A igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me deitar, me faz verdes pastos, me guia mansamente pelas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Certamente de bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Gente, eu tenho muito que contar. Eu cheguei aqui dia 6 de fevereiro para recuperar aquela irmã. Levanta aí, irmã. Para aquela irmã. Muito obrigada, porque nós estávamos caminhando, eu não estava satisfeita com a minha igreja. Aí então ela falou, vamos na minha igreja. Eu cheguei aqui dia 6 até caminhando, estava de roupa de caminhar e tudo de tênis, e gostei muito, porque aqui realmente eles dão a palavra, eu te ensino a viver nessa terra, porque só falar que a palavra é muito fácil, também é fácil assim, você ouve vai embora, mas o apóstolo e a bispa, ela te ensina a viver nessa vida. E eu tenho muitas bênçãos para contar. Tenho um filho
que teve um problema e tinha que ficar num lugar lá até 2020. Ele está em casa, em nome do Senhor Jesus. Também tive muito problema assim, com dores. Eu cheguei aqui assim, quebrada mesmo. Então Deus aqui me curou de muitas dores, muita mesmo. Minha casa também, meus filhos também. Eu boto toda a presença do Senhor. E Deus me prometeu que meus filhos louvarão ao Senhor. E eu creio, porque eu creio no Deus que nós servimos eles, porque Ele é misericordioso. Então eu agradeço a bispa, agradeço o apóstolo, porque são as pessoas realmente que não te ensinam a viver. Porque estar em Cristo é muito fácil, mas nós temos que estar em Cristo todos os dias, ao levantar, ao deitar. Então, eu agradeço muito a Deus, muito pela minha amiga ter me trazido. Eu gosto muito daqui e eu agradeço muito a bispa, todos os meus irmãos em Cristo, porque eu sei que é difícil demais, a luta é pesada, porque quando a gente pensa que está tudo bem, o Satanás vem, mas a gente taca no rabo dele, entendeu? Então eu sou cabeça, não cauda, entendeu? Então Deus já me falou, nós somos cabeça e não cauda. Eu agradeço muito a Deus e obrigada. Em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. É assim mesmo passar para a pastora Nayara aqui, minha esposa. Tem muito de Deus para falar, porque nós só vencemos este ano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Salmos, no capítulo 106, que diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém? Irmãos, esse ano eu só tenho a agradecer a Deus, a este ministério, desde quando eu entrei aqui. E eu quero, assim, Deus fez muitos milagres, mas o milagre maior foi de uma causa que eu tinha na justiça, que eu saí em janeiro do meu serviço, e eles me mandaram embora, e eu não tinha recebido rescisão, não tinha recebido nada. E quando foi no meio e todo mês eles prometendo que iam me pagar, e não pagavam. E quando foi no meio do ano eu entrei na justiça. E aí, pronto, aí o homem subiu, não achava mais. E eu falei, Jesus, agora. E até então eu não estava aqui. E aí eu vim para este ministério e assim que eu entrei, eu acho que o apóstolo já estava naquele propósito do voto Narizeu, né? Nazireu. E aí eu peguei aquele voto e falei, Senhor, eu vou entregar em tuas mãos. E eu fiz o voto. E ali, com poucos dias depois que eu coloquei o voto assim na mão do Senhor, chegou, assim, eu acompanhava pelo diário oficial, né, na internet, e aí chegou a notícia de que tinha achado o rapaz, o dono da empresa, né, porque ele tinha sumido e ninguém achava ele mais. Foram na casa dele e ele mesmo atendeu o oficial de justiça e disse que não era ele. E eu falei, gente, é coisa mesmo, só Deus mesmo. E aí fui ali, né, pro dia da audiência, e para a honra e glória do Senhor eu já estou recebendo o valor que era para me receber. E para quem desde janeiro não recebia nada, receber 2 vezes no mês é muito bom, né? Eu recebo a parcela da minha rescisão e do seguro-desemprego também eu peguei. E quando foi para me dar entrada no seguro-desemprego, constou em outubro, novembro e dezembro, eu era fechada na carteira de R$1.000. Em outubro e novembro eu estava fechada R$1.000. E no mês de dezembro a moça me falou assim, você recebeu R$10.000 no mês de dezembro? E eu disse, não. Ela, pois é, mas é o que está aqui. E eu falei, não, mas eu nunca recebi. Eu pensei que ia dar algum problema, né? E ela, não, isso aqui vai só te ajudar, porque é o valor maior que tem para você receber no seguro-desemprego, você vai receber. Então, o valor maior que tem, que uma pessoa pode receber no seguro-desemprego, eu estou recebendo ele, amém? E eu tenho que agradecer, somente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, da minha filha, por este ministério, pela vida da bispa, do apóstolo. E a cada dia eu venho aprendendo com a bispa, com o apóstolo,
eles conversam muito, né? Eu aposto, eu quase não falo, mas eu observo muito. E, assim, as situações que eu passo, a gente já conversou e eu falo, meu Deus, foi Deus falando na vida do apóstolo e agora eu sei como passar por essa situação. E eu agradeço muito a Deus por este ministério, amém? E eu agradeço a oportunidade. Glórias a Ti, meu Pai, Senhor. Eu queria estar passando também a oportunidade para a nossa irmã Silvia, para estar agradecendo ao Senhor e falando ao Senhor que o Senhor tem feito no decorrer do ano. É milagre, é muito milagre. Nós já estamos sentindo milagre. Eu sei que se fosse passar para as pessoas, né, Bispo, nós ia passar o mundo todo, mas um pouquinho. Saudade do as paz do Senhor, amém? Amém. Olha, esse ano de 2014, no início, para mim, foi muito assim, dolorido, porque eu saí do ministério, que eu amava o pastor, e daí eu fiquei vagando, até cheguei aqui no Centro de Milagre. Aqui, eu só tenho a agradecer a Bispa, o apóstolo, as irmãs que já estavam aqui, né, que me apoiaram, e até agora, a Bispa, o apóstolo, ele não é só bispa e apóstolo, é um pai e uma mãe, os conselheiros para nós. É onde acolhe, onde eles mantêm a palavra deles e tudo que eles falam, eles não somente aqui dentro da igreja, o que eles são fora daqui, em qualquer lugar, é a mesma pessoa. Então eu tenho que agradecer e através deles, pela palavra de Deus que usa eles, eu estou aqui de pé, né? Porque eu já tive câncer, Deus me curou, eu já passei por dificuldades e através do ensinamento deles eu enfrento barreiras e sei como sair. E graças aos conselhos dele, a palavra deles, né? Eu vou entrar no 2015 sem dever nada. Jesus, Deus é bom. Passa também para a nossa irmã Raquel e está falando o que o Senhor tem feito no ano de 2014 na vida dela, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Vou cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Nossa, quando eu cheguei nesse ministério aqui, minha vida era uma derrota, né? Vida sentimental, espiritual, enfim, tudo, né? E através, através de Deus, né, primeiramente, através da Janete que me trouxe aqui, e da Bispa e do Apóstolo, né, através deles eu aprendi muita coisa, né, como adorar a Deus de verdade. E muito feliz. Estou muito feliz, né, e agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus, é só vitória. Irmãos, neste momento também eu quero estar passando a oportunidade para a nossa irmã Luísa. Ela vai estar contando o testemunho de vitória. Mas às vezes não precisa nem contar, né, irmão? Só você olhar para aquele carrinho ali, você vai ver a vitória ali mesmo ali. É bonitinho, eu fiquei olhando ela às vezes no dia ali. Dá vontade de apertar as bochechinhas, mas tem uns negocinhos ali. Mas é fofo, é bonito e é vitória. Isso é o que Deus faz, irmão. Porque para o homem é impossível. Mas está ali, ó, o possível de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Cumprimento os irmãos com a parte do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Eu já quero primeiramente agradecer a Deus pela vitória, né? Porque sem Deus eu não conseguiria. Eu ouvi os irmãos contando testemunho, cada um tem seu testemunho para contar. Na minha vida também não foi diferente. Desde que eu entrei no ministério, o Senhor fez grandes coisas na minha vida também. Outros testemunhos, outros milagres, eu já testemunhei aqui em outros cultos. Mas hoje eu quero contar para a igreja a vitória que Deus deu na vida da minha filha, na minha vida, na vida do meu esposo. Porque foi algo que mexeu com a gente, mexeu com a nossa vida, mexeu com a nossa estrutura, abalou a estrutura da gente. É algo que a gente não espera passar. Você vê alguém passando, você vê alguém testemunhando, que já passou por determinadas situações de enfermidades, dificuldades. Você glorifica e exalta, mas outra coisa é quando você vai passar. É quando você sente na pele, quando você começa a vivenciar.
E eu quero primeiramente agradecer ao meu Deus e dizer para a igreja que eu louvo muito a Deus pelo que Ele fez, louvo muito a Deus pela vida da bispo, do apóstolo, e ouvi os irmãos dizer que gosta, que agradece, mas eu quero dizer para a igreja que a melhor maneira da gente agradecer ao apóstolo e à bispa é orando por eles, porque eu gosto muito do apóstolo, gosto muito da bispa, não apenas gosto, mas eu amo, e assim como eu amo eles, eu tinha muita gente que me amava, que me ama e que gostava de mim, mas na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora ali do tete a tete mesmo, as pessoas demonstram o amor que sente pela gente orando pela gente, não é apenas em palavras. Então nessa noite eu quero pedir à igreja, a você, que no seu particular, nas suas orações na madrugada, ore por esse ministério, ore pela bispa, ore pelo apóstolo, porque a melhor maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por eles é orando e intercedendo pela vida deles. Eu estava ali com a minha filha, já tinha 2 meses, dia 29 de setembro, eu levei minha filha para fazer um exame normal, como qualquer outro, não imaginava, né? E quando eu cheguei ali no resultado do exame, a médica perguntou para mim quantas vezes minha filha já tinha ficado internada. E eu falei para ela que nenhuma vez. E aí ela ficou assustada quando eu falei que ela nunca tinha ficado internada, porque ela diagnosticou um buraco no coração da minha filha, que normalmente, mais conhecido pela gente, é chamado de sopro. Mas para a medicina eles acham